Gente, eu tô aqui com uma parafusadeira da Bosch e o carregador dela queimou e já faz um tempo que tá parado. Ó, não tem força, tá descarregado e eu não tenho outro carregador. E essas baterias aqui, elas usam módulos de bateria de lítio de 3,7 vezes 3 ou vezes 4, dependendo da sua parafusadeira. Essa aqui ela tá marcando 10,6 aqui, mas na verdade ela é 12, né? São 3 módulos de 3,7, daria 9. É isso mesmo, 10,6 volts. Mas ela dá um pico de 12 e alguma coisa. E eu descobri uma maneira de construir um carregador, pelo menos provisório ou permanente, você escolhe, para não ficar sem carregar a sua parafusadeira. Aqui eu tenho um transformador que ele é de receptor de parabólica. Você pode estar pegando aí, agora está todo mundo jogando receptor fora, né? Você pode estar pegando um transformador desse. Ele fornece 10 mais 10. Com o pico do capacitor, eu acredito que vá para 11, 12, já daria para carregar. Se for uma bateria de 21, você pode estar usando os dois fios vermelhos aqui, ó, os dois vermelhos, que é de saída, vai dar 10 mais 10, vai dar 20. Então a gente tem aqui 10 volts ou 20 volts. No meu caso eu vou precisar dos 10. E aqui está a entrada. Preto é 0, marrom 127 volts e vermelho 220 volts. Então é um aparelho que está sendo jogado no lixo com componentes bons. Eu acho isso até um desperdício de material, né, para sucatear. E para nós aqui ele vai ser útil. Então a gente vai precisar do transformador, a gente vai precisar de um relé de 12 volts, um transistor 2N2222, você pode estar usando um desse ou um compatível ou equivalente, pode tirar também de sucata, pode estar indo a uma eletrônica próxima da sua casa e estar comprando, um trimpô ou um potenciômetro de 1 a 5K, um resistor de 220 ohms, vermelho, vermelho, marrom. 2 resistores de 330 ohms, que seria laranja, laranja, marrom, né? São 2 unidades. E um LED indicador de alimentação. Então vamos lá. Eu normalmente eu costumo quebrar o pedaço da placa onde está o relé e acoplar os componentes nesse pedacinho de placa que eu reaproveito do próprio receptor. Como por exemplo aqui eu tenho o relé, né? Você pode estar tirando dele, do receptor. E se for o caso, tirar um pedacinho da placa junto, porque aí você reaproveita os furinhos e faz a montagem numa plaquinha. Ou então, se você tiver condições, desenha sua plaquinha aí e faz a montagem. Eu vou fazer de uma forma bastante arcaica aqui, usando os próprios componentes como meio de suporte. Aqui no caso o relé. Agora eu vou medir o relé aqui para saber qual é o terminal de saída. Então o terminal fixo do relé seria o do meio, mais esse aqui, ó. Para quem não sabe o que é um relé, relé é como se fosse um interruptor eletrônico. Aí, quando ele aciona, ele muda esse ponto, ele muda para cá, ó. Certo?
E aqui é onde vai ser alimentado os 12 volts do relé para armar ou desarmar. Então a posição dele no desenho do circuito seria essa aqui, ó, de cabeça para baixo, tá vendo? Ó? Essa é a posição dele no circuito. Então os terminais são assim. Então o que você faria é só inverter isso aqui, ó. Essa ponta seria esse de desenho e essa seria este desenho. Os dois de fora seria a bobina e o do meio seria o terminal de saída. Agora vamos lá, vamos fazer a montagem. Primeiro a gente vai pegar o resistor do LED. Lembrando que o LED tem polarização, então se for o caso eu aconselho você a estar verificando a polarização. Normalmente ele tem um terminalzinho menor do que o outro, então você já sabe que o terminal menor normalmente é o positivo. Em raras vezes o terminal menor é o negativo, ou GND, né? Aqui no caso eu vou soldar um fio, que seria o fio de saída. Os fios você pode estar pegando do próprio receptor velho ou de uma fonte de computador velha, né? Tudo reaproveitado para estar fazendo aí o nosso carregador de baterias. Agora é o seguinte, vamos soldar a saída. Se for o caso também, você pode estar colocando garrinhas de jacaré ou terminaizinhos. Este terminal que eu vou colocar na ponta do fio aqui é um terminal que eu tirei de tomadas de telefone padrão, aquelas tomadas de telefone fixo. Então eu desmontei e tirei esse metalzinho aqui e vou estar soldando ele como contato para o carregamento. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá soldado o terminal. Depois de finalizado, eu vou usar ele para conectar desta forma aqui, ó. Tá quente ainda. Para conectar desta forma na bateria. Mas você pode criar outro meio aí. Então vamos lá. O relé tá aqui. Agora o outro terminal a gente vai ligar o resistor de 220. Vou pegar o LED. Então o LED vai ser soldado aqui, ó. O positivo dele deste lado aqui, ó. O positivo normalmente é o lado menor, tá vendo? O lado maior, o negativo, o lado menor positivo. Então no desenho aqui a gente vai soldar o positivo ou o mais, né? Mais V. Então, voltando aqui, agora a gente vai colocar o transistor junto com esse resistor e depois a gente vai colocar o fio do GND ou terra.
facilitar a vida, para ficar mais fácil de enxergar, a gente vai soldar. Lembrando que o 2N2222 ele funciona da seguinte forma: ele de frente, o lado achatado para frente, ele é emissor, base e coletor. Então, se você seguir o desenho aqui, ó, emissor, a setinha, base é o tracinho e coletor é de onde vem do relé. Então, o coletor a gente vai soldar aqui, ó. O coletor, que seria o terceiro pino, a gente vai soldar num dos terminais da bobina do relé. Isso. Não soldou. Pronto. A base nós vamos ligar ao trimpô. Então, no momento, deixa ela isolada aqui. O coletor a gente vai ligar junto com esse resistor aqui, ó, que é o GND. Vamos torcer ele aqui que é mais fácil, né? A gente dá uma... Gente, eu tô fazendo assim, mas eu normalmente quando eu tô fazendo pra mim, eu faço com um pouquinho mais de esmero. Aqui seria mais como caráter ilustrativo, né? Para quem quiser ou tentar fazer dessa forma, sem estar gastando muito material, ou acha mais prático fazer dessa forma. Eu soldei o resistor no emissor, né? Vou posicionar melhor aqui. Aí, ó, resistor soldado no emissor junto com o transistor. Agora o coletor eu vou soldar em um dos terminais, tá vendo? Tem 3 terminais aqui, tanto faz lá ou aqui, não faz diferença. Se eu colocar aqui também vai facilitar, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou soldar neste aqui, ou neste aqui é melhor. Vamos fazer assim. Na plaquinha é muito mais rápido, muito melhor de fazer. Aí, ó, tá soldado, o transistor tá soldado, né? O emissor, que é o pino 1, no resistor, junto ao resistor. A base eu deixei isolada por enquanto, que eu vou soldar ela depois. E eu já fiz isso aqui uma vez e confesso para você que funcionou perfeito para carregar a minha bateria. Agora a gente vai soldar a base no trimpô ou no potenciômetro. Potenciômetro e trimpô são praticamente a mesma coisa. O que muda é que um tem alavanca de giro, pode ser parafusado na carcaça, e esse aqui para girar você precisa de uma ferramenta. Você precisa de uma chavinha ou algo que gire ele. Ele é um resistor variável. Agora a gente vai soldar este terminal aqui, ó. O terminal do meio, né? O terminal do meio, seja do trimpô ou seja do potenciômetro, na base do transistor. Que na verdade esse trimpô, ele vai determinar a corrente de base, que vai ditar a saída do carregador. Pronto, soldamos. Eu tirei o fio aqui só para facilitar a minha vida, depois eu ponho de novo. Agora a gente vai soldar os dois resistores de 330 ohms, que é laranja, marrom.
Isso aqui, lembrando que isso aqui é tirado de sucata, gente, não é nada. A única coisa nova que tem aqui é o transistorzinho, que ele é meio difícil de encontrar, mas tem equivalentes. E normalmente eu tenho um mini estoque aqui de componentes que eu preciso. Então esse resistor aqui, ó, esse trimpô, a polaridade vai determinar a posição que eu vou ter que girar, se vai ser para a direita ou para a esquerda. Obedecendo essa regra aqui, do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Do jeito que eu soldei aqui, aí assim é melhor, tá vendo, ó? Desta forma aqui, este lado aqui eu vou ligar no neutro, ou no terra, ou GND, como você preferir chamar. Então vamos soldar aqui o GND. Um fio mais fino. Agora é o seguinte. Vamos soldar aqui, ó, o nosso GND. Lembrando que esse GND aqui vai ser comum com... na verdade, eu posso soldar, ele vai ter que ser soldado aqui, ó, juntinho com o outro resistor. Como ele é GND, a gente vai fazer o seguinte, ó, o emissor do transistor vai ser soldado junto aqui. E em um dos resistores de 330. Pronto, tá soldado. O outro resistor a gente vai ligar ao diodo, que a gente também tirou de um receptor de parabólica. Aqui no caso do esquema que eu tenho desenhado, tá um N4002, mas você pode estar usando o N4007, o N4005, 4006 ou o FR106 ou FR104, que eles são praticamente o mesmo diodo, né? Agora, voltando ao relé, a gente tem o outro lado da bobina que vai ser ligado também ao positivo, junto com o diodo. Então esse diodo aqui, ele vai ser soldado aqui no que a gente vai chamar de positivo ou mais B. Pronto, tá soldado. E ele vai ser soldado aqui, ó. Esse diodo, nós vamos trazê-lo para o outro lado do relé.
soldamos. Então tá aqui, ó, conforme desenho. Diodo ligado ao positivo junto. E do positivo a gente vai puxar uma derivação. A gente vai puxar uma derivação, que é essa aqui, ó, e soldar no meio, no pino do meio do relé. Então já tem um pedaço de fio aqui. Eu vou só fazer isso aqui, ó, vou fazer uma ponte e soldá-lo aqui. Pronto, aqui a gente já tem o circuito todo montado, lógico, de uma maneira bem arcaica, bem bagunçadinha mesmo, mas é só em caráter de ilustração. Vamos lá de novo. A gente tem, conforme desenho, o trimpô que está aqui. O lado que está o diodo vai no positivo, na entrada. Aqui está 5 volts. Se acaso você for carregar uma bateria de 3.7, você usa uma fonte de 5 volts. Com este mesmo circuito aqui, você carregaria a sua bateria única de 3.7. No caso aqui, o meu é para parafusadeira 12 volts, né? Nominal 10.6, mas dá 12. Então vamos lá, o positivo no pé do diodo e no meio do relé, certo? E em um dos lados do relé, então aqui, ó, vai ser comum. O diodo ligado a um dos resistores, ligado ao trimpô, a um dos lados do trimpô. O outro lado do trimpô vai ser ligado direto no GND, que é esse fio aqui, é o GND, que é comum para todos, né? Que seria o comum da bateria também, o comum do LED, né? O comum do LED, comum da bateria. Vai sair tudo deste fio aqui, ou seja, o GND é para todos, ele é comum para todos. E a fase de alimentação vai sair deste fio aqui, que agora eu posso soldar o fio vermelho de novo, porque estava atrapalhando aqui eu fazer a montagem. Pronto, está soldado. Agora você vai precisar do transformador ou de uma fonte 12 volts para estar alimentando esse circuito seu. O positivo da bateria, que entra, né, a carga, seria ligado aqui, ó. Aqui eu fiz uma pontezinha, eu quebrei uma pontezinha de diodo do mesmo receptor, né, que é a de entrada de carga. Aqui a gente tem a ponte. O lado do capacitor determina a saída, só que eu substituí. Nele normalmente é um capacitor de 22 microfarads por 10 volts, né? Não, por 400 volts. Aí o que eu coloquei foi um de 2.200 por 10. Então a saída de alimentação vai ser deste capacitor aqui, ó, 2.200 por 10, que foi substituído no lugar do original, que era 22 por 400, porque a nossa fonte vai ter que ser dentro da voltagem de nominal, apesar que eu vou ter que substituir isso aqui. Eu coloquei por 10, mas na verdade tem que ser por 16, porque o pico de tensão, se ele for maior do que o valor do capacitor, acaba estourando o capacitor. Pronto, está substituído. Agora é um de 1000 por 16, certo? Não sei se dá para ver aí, mas é 1000 por 16. Aí o que eu vou fazer? Aqui na entrada dos diodos, lembrando que aqui é a saída, né? Tá vendo? O GND comum, o positivo comum. E aqui a gente vai ligar nos 10 volts alternados do transformador. Eu tô dando umas pausas aí para o vídeo não ficar muito longo.
Então, aqui já está praticamente montado, né, o transformador, a ponte de diodos para fazer a filtragem, né, dos 10 volts aqui que eu quero, né, 11 volts vai dar mais ou menos. O cabo de força eu reaproveitei do próprio receptor também. E você pode ver, não sei se vai dar para você ver, mas aqui ó, o LEDinho já acendeu, já tá aqui nosso LED aceso, né? O ajuste do trimpô é para determinar o ponto de desligamento do carregador. Então já está funcionando, o LEDinho está aceso, certo? O potenciômetro seria mais legal pelo seguinte, você poderia ir ajustando manualmente aos poucos com menos dificuldade do que usando um trimpô. Então eu coloquei o trimpô aqui, foi mais rápido, mais viável aqui para mim, mas normalmente eu uso o próprio potenciômetro. Então a gente tem aqui a entrada de energia, né? No caso a minha rede é 127 volts, eu estou usando o preto e o marrom, que no caso é 0, 127, 220. Se a sua rede for 220, você pode estar usando o 220. Puxei aqui os 10 volts, né, o preto do meio mais um vermelho. Se fosse os dois vermelhos seria 20 volts. Para o pé da ponte, que está me fornecendo aqui, vamos medir aqui para ver quantos volts. Aí ó, 14,96. Lembrando que a fonte é de 10, olha o pico de energia. Em carga, essa carga vai descer, ele carrega com a voltagem do capacitor. Aí vai direto para o circuito para fazer a alimentação. Aqui no trimpô, se eu ajustar, eu determino o ponto de corte para apagar ou acender o relé, certo? Ó. Lembrando que o relé tem que estar desarmado para carregar. E vou ter que soldar melhor aqui. Pera aí. Tá, voltando. Aí, agora tá bem soldado, não tá mais com mau contato. Eu vou girar aqui o nosso trimpô até o LED se apagar. Neste caso aqui ele não apagou porque o trimpô que eu coloquei aqui é um pouco alto. Normalmente é um trimpô de 1K. Aqui eu coloquei um de 5K. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a bateria que eu quero carregar. Eu vou colocar aqui na escala de amperagem para você ver quantos miliamperes ela vai estar consumindo a partir do polo positivo. Então nós temos aqui o positivo, né? E eu vou conectar aqui, usar uma laminazinha aqui, ó. Não está conduzindo porque o relé está armado. Esse relé tem que desarmar, entendeu? Se ele não desarmar, não carrega. Então vamos ter que fazer o relé desarmar. Eu acabei por inverter aqui
e tirar o trimpô e colocar um potenciômetro de 5K, mas eu recomendaria de 1K ou um que você fosse ajustando aos poucos, de forma que ganhasse um controle ideal para a sua bateria. O ponto de corte aqui com estes resistores tá bem difícil de conseguir, mas essa é a intenção. Gente, só para finalizar o vídeo, aqui ó, eu tenho o meu carregador carregando. Lembrando que o relé no circuito desse aqui é facultativo para ele desarmar na hora da carga, certo? Deu carga completa, ele desarma e acende o LED. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui para achar o ponto de pico, que esse circuito foi feito para 5 volts, saída 3.7. Então no caso aqui eu estou usando 12 volts, então eu posso ter um pouquinho mais de dificuldade aqui para achar os dois resistores, né, que vão me dar o pico de carga para poder estar armando o LED assim que a carga chegar a um nível de 100%.